Fala aí, galera da internet, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Vamos lá, finalizando aí nosso conteúdo de realismo, né? Na aula passada aí falei um pouquinho de Memórias Póstumas e da grande obra também, Dom Casmurro. Bom, essa imagem eu sempre uso nas aulas de realismo porque revela bem um pouquinho da hipocrisia de algumas pessoas, né? Então a pessoa ali falando mal com a empregada doméstica, ignorando o mendigo, comentando da outra menina, né, que ou é obesa ou está grávida, enfim, não sei bem, pensando mal do casal homoafetivo, ignorando o cachorrinho aí, coitado, passando fome, e depois vai lá para a igreja rezar. Não vou nem comentar, né? Acho que nem precisa, tá? Aí o grande mestre, como já comentei com vocês, maior das Américas, um dos melhores do mundo. E aqui eu trago as principais características machadianas, tá? Fiquem de olho aí que isso aparece em prova, claro, né? Economia vocabular, ou seja, Machado dizia muito com poucas palavras. Coisa de gênio. Marcela Amome durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Contos de réis é dinheiro. Veja, nessa frase aí curtinha, o que ele vai dizer? Que a Marcela só teve amor enquanto tinha dinheiro. Quer dizer, foi um amor por interesse, né? Um escritor romântico ia ficar páginas e páginas falando e tal. E aqui Machado, já resumiu. Esse capítulo é muito curioso, olha só. É um capítulo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que o Brás Cubas está conversando com a Virgília, e que eles já são amantes, e não tem... O capítulo é assim mesmo, tá? Não tem as falas deles. Olha o título, O Velho Diálogo de Adão e Eva, né? Quer dizer, o conhecido diálogo, né? Resumidamente, tá? Aí, a minha leitura, a minha interpretação. O diálogo entre um homem e uma mulher, né? Entre amantes, é sempre o mesmo, certo? Ah, eu vou largar minha esposa, eu vou ficar com você, aquela coisa toda. Então, o Machado, ele não coloca aí o diálogo pra gente, deixando para que o leitor faça aí a sua interpretação. É meio que uma obra interativa. Isso em 1881. Beleza? Então, fantástico isso. Personagens redondos ou esféricos. O que significa isso? O personagem redondo você vê de vários ângulos, então ele te surpreende. Ele faz coisas boas, ele faz coisas ruins, né? Ele é imprevisível, tá? Diferente do personagem romântico, né? O personagem romântico é plano, ele é previsível. Profunda análise psicológica. Para mim, é a principal característica do realismo. Obra problematizadora, ou seja, preocupa-se em levantar indagações sobre a existência humana e em ampliar os conceitos criativos da própria literatura. Desencanto com o espetáculo humano. Para Machado, o ser humano não era grande coisa, tá? O ser humano era visto como um ser desprezível, vil, interesseiro. Obviamente, então, em Machado há um profundo pessimismo. Eu diria, inclusive, que... eu afirmo que a leitura de Memórias Póstumas de Brás Cubas, principalmente, mudou a minha vida. Mudou o meu modo de ver as coisas. Eu confesso a vocês que Machado de Assis é uma leitura muito perigosa, porque faz com que você veja algumas coisas que antes você não via, tá? Aqui é um trechinho de História em Quadrinho, né? Esse aqui é o último capítulo de Memórias Póstumas. Muito curioso, porque canalhamente o narrador, né, o desprezível, repito, Brás Cubas, ele fala que, não conquistei nada na vida, tá? Pelo menos coube-me a boa fortuna de não comprar o pão com o suor do meu rosto. Então, pelo menos não tive que trabalhar, né? E ele fala assim ao final, não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado da nossa miséria, quer dizer, a herança da nossa miséria. Como quem diz, pelo menos eu não coloquei no mundo mais uma pessoa desprezível. Ironia fina, Machado era um grande mestre na ironia, né? A ironia é falar o contrário do que se quer ou do que se pensa. Esse aqui é o trecho em que ele fala da morte dele, né? Do sepultamento. Ele fala que só havia 11 amigos. Percebe-se então que ele era uma pessoa muito querida, né? E um desses amigos faz um bonito discurso, tá? E depois ele fala assim, bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Como quem diz, o amigo só fez um discurso muito bonito porque acabou lucrando com a morte dele, tá? Então aí vem o interesse
nas relações humanas, né? Para Machado sempre havia um interesse escondido por trás das nossas ações. É como se você cuidasse bem de um amigo, né? Elogiasse muito um amigo, porque sabe que o carnaval está chegando e você quer ser convidado para a casa de praia dele, beleza? Sobre o humor negro, eu já comentei, né? Aquele trecho lá da porque coxa se bonita, porque bonita se coxa. Presença de mulheres fortes, dissimuladas, manipuladoras, dominadoras. Esse é um traço bem interessante, né? Por quê? No romantismo, a escola anterior, normalmente a mulher era vista como doce, meiga, muito pacata, era muito idealizada também, era uma mulher meio apagada, eu diria, que obedecia ao padre, ao pai, ao marido, aquela típica donzela que fica no alto da torre esperando ser salva do perigo, né? Vemos, aliás, em vários filmes até hoje, concorda? A mulher nessa posição aí, submissa, digamos assim. Aliás, isso vem mudando, né, felizmente, em muitas obras, inclusive aí da ficção, filme de herói, etc. Mas vamos lá. Em Machado de Assis, as mulheres são personagens fundamentais. Não é mais aquela mulher apagada do romantismo, tá? É uma mulher que domina a situação, que manipula. Então, você tem uma personagem muito forte, como é, por exemplo, a enigmática Capitu. Críticas à sociedade burguesa e às suas instituições falidas, república, casamento, religião. Então, Machado foi um grande crítico da sociedade de sua época. Por que crítica ao casamento, por exemplo? Porque era um casamento de interesse, era um casamento que muitas vezes gerava um triângulo amoroso, gerava adultério, porque não era um casamento pelo sentimento, né? Enfim, criticava-se também a república, a religião, então a burguesia de um modo geral, tá? Que eu acabei de falar, né? Crítica ao casamento de interesse, tem várias obras. Críticas ao catolicismo de aparência. O que significa isso? A pessoa que vai à igreja, mas não pratica nada do que ela viu lá na igreja, tá? Esse capítulo é fantástico, já apareceu em prova de vestibular. A dona Plácida era uma senhora que era uma antiga agregada da Virgília, uma antiga empregada, que ela tomava conta de uma casa para fazer com que eles dois, né, o Brás e a Virgília, se encontrassem, certo? Eles, já lembrando, né, eram amantes. A Virgília era casada com o Lobo Neves. E essa dona Plácida era muito religiosa, muito fervorosa, muito católica. E não combina muito bem, né, adultério com o cristianismo. Aí ele fala que primeiro, o Brás Cubas, né, a dona Plácida tinha nojo de si mesma, né, daquela situação toda. Aí o Brás começou a contar várias historinhas, que a Virgília era infeliz no casamento, e que era importante que eles ficassem juntos e tal. E a dona Plácida meio que foi acreditando, entre aspas, para não ficar com a consciência pesada. Olha o que ele fala aqui. Dona Plácida não rejeitou uma só página da novela, aceitou-as todas. Era uma necessidade da consciência. Olha a análise aí do comportamento humano, né? Pois bem, o Brás, ele achou um pacote de dinheiro na rua. Vou chutar aqui, tá? Sei lá, o equivalente hoje em dia a 10 mil reais. Estou chutando aqui. Ele pega esse pacote e dá para Dona Plácida. Nossa, ela fica super agradecida, olha só. Dona Plácida agradeceu-me com lágrimas nos olhos e nunca mais deixou de rezar por mim todas as noites diante de uma imagem da Virgem que tinha no quarto. Foi assim que ele acabou o nojo. Olha que crítica, né? Então, essa mulher muito religiosa, ela acaba ignorando a religião dela, tá? Devido ao dinheiro, passou a rezar por eles. E foi assim que acabou o nojo. Universalismo. Machado de Assis não fala sobre o brasileiro, ele fala de características universais do ser humano. Por exemplo, medo do desconhecido. Aquilo que é novo, aquilo que é desconhecido, causa um certo desconforto, concorda? Digamos que você tenha que mudar a sua opção no vestibular, ou tenha que se mudar de cidade, enfim, isso causa um certo desconforto. Então veja, as obras de Machado se passavam no Rio de Janeiro, ele falava sobre o carioca, mas isso nunca limitou a obra dele, tá? A análise dele, a análise de Machado, repito, é no comportamento humano, beleza? Preocupação com o presente, né, com o que acontece agora. Narrativa lenta, tá? Já comentei isso.
também já comentei, né? Rupturas com a narrativa linear. Eu demonstro isso aqui. Aqui ele fala da questão de não ser um autor defunto, mas um defunto autor. Metalinguagem do discurso narrativo. O que significa isso? Quando a obra fala sobre ela mesma. Então, a todo momento, ele está comentando sobre o processo da escrita. Tá? Metalinguagem, né? Código sobre o próprio código. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo. Mas o livro é enfadonho, né? Cansativo, monótono. Cheira a sepulcro, né? A túmulo. Traz certa contração cadavérica, vício grave, e aliás ínfimo, né, mas pequeno, porque o maior defeito deste livro és tu, leitor. Então veja, 2 pontos aqui. Metalinguagem, ele está falando da construção da obra. Diálogo com o leitor, ele está conversando com esse leitor. E ele está falando o seguinte, olha só, está achando o livro cansativo? A culpa não é do livro não, a culpa é sua. Por quê? Porque o leitor romântico está acostumado a uma leitura de diversão, de entretenimento. E o livro de Machado faz pensar, faz refletir. Aí vem aquilo que eu comparei, né? Do cinema hollywoodiano com o cinema francês, por exemplo. É o que ele fala aqui, ó. Tu tens pressa de envelhecer e o livro anda devagar. Tu amas a narração direita e nutrida, o estilo regular e fluente. E este livro e o meu estilo são como os ébrios, os bêbados. Guinam à direita e à esquerda. Param e andam, resmungam, urram, gargalham, ameaçam o céu, escorregam e caem. Tá? Essa comparação, aliás, é perfeita. Digressões, o que é isso? O nosso pensamento não é assim, ele é digressivo, ele é assim. Então, às vezes, você está em aula, né? E aí você olha para a camisa do professor, sei lá, e tem um símbolo aqui, e aí você pensa, esse símbolo é o quê? Esse símbolo me lembra o diafragma de uma câmera e tal. Essa viagem na maionese é a digressão. Machado fazia muito isso. Então ele está contando a história, aí ele para, aí fala sobre um aspecto da vida, aí volta a contar a história, para, aí descreve um ambiente, percebem? Criação do narrador intruso ou intrometido. O que é isso? É um narrador que conta a história, ele sabe de tudo, mas ele dá um palpite, ele faz um comentário irônico, debochado, tá? Esse que é o narrador intruso ou intrometido. E finalizando aqui, temas trabalhados, né? Cotidiano massacrante, amor adúltero, egoísmo, falsidade, impotência do homem comum, conflitos interiores do ser humano, relações sociais, crise das instituições. Momento musical. Que tipo de música, então, poderíamos conectar ao realismo? Separei burguesia, do Cazuza, né? A burguesia fede, a burguesia quer ficar rica. Tem uma frase muito boa aqui, ó. Acho que está mais à frente. Mas ele fala assim, são caboclos querendo ser ingleses. Ou seja, muitas vezes o brasileiro ele quer, né, essa aproximação com o estrangeiro, porque ele desvaloriza a própria cultura, tá? A nossa cultura. Né? Então ele acha que tudo que vem lá de fora é melhor. Por exemplo, certamente você conhece muita coisa sobre a Disney, mas conhece muito pouco sobre a Turma da Mônica. Tá? Só um exemplo. Ok, aí ele vai criticando a burguesia, que era o que o Machado fazia também, por isso a conexão, né? Permanência da escola literária. Como é que identificamos o realismo até os dias de hoje? Tem o filme, que é de 2005, ganhou prêmio, excelente adaptação, repito. A minissérie Capitu, fantástica, super recomendo, a galera sempre gosta. Aí o Bentinho atormentado, contando a sua história. A minissérie, inclusive, ela mistura, tá, elementos mais modernos com elementos antigos. Não se assuste. Casamento deles. A Capitu mais nova, depois na idade, né, madura. Finalizamos aí o realismo. Galera, resumão do resumão, tá? Queria ter falado muito mais coisas, hein? Nas aulas aí a gente vai, né, dando uma ampliada, obviamente. Realismo, olha o nome da escola. Análise objetiva, foco na ciência, análise do comportamento humano, Machado de Assis como grande expoente, crítica à burguesia, vai bater de frente com o romantismo. Beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido, obviamente. Aquele abraço e até a próxima. Fui!